aqui em casa, no meu lar. Meu Deus, abençoa a nossa família em si, porque o Teu Espírito habita em cada ser humano na face dessa terra. Muito obrigado, fica conosco, nos dê entendimento e sabedoria da Tua palavra nesta manhã. Amém e amém. Graça e paz os irmãos aí do canal, né? Graça e paz, irmão Adnei, o irmão Adnei está aqui comigo nessa manhã. Nós vamos fazer um estudo sobre a palavra do Senhor, né? Geralmente nós pregamos a graça, e a graça ela tem algo especial para a vida daquele que acredita no que está escrito e pôr em prática, né? Não adianta eu ler e não pôr em prática aquilo que o próprio Cristo escreveu, né, diante do apóstolo Paulo. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e Deus deu para ele os benefícios todo da cruz, né? Então, nessa manhã, somos gratos por estar aqui estudando a palavra do Senhor. A teologia estuda a antiga aliança, né? A teologia é o estudo sobre Deus, mas que estudo sobre Deus que nós devemos fazer? Antes da cruz ou depois da cruz? Porque antes da cruz é a antiga aliança, e depois da cruz, Cristo fez no seu sangue, né, um novo pacto. E esse novo pacto, eu vou botar aí 99,9 não vive o novo pacto, viu? Escrito aí do canal, não vive o novo pacto. Eles estão na antiga aliança fazendo sacrifício de jejum, santa ceia, né? E correndo por esse lado dizendo que chegar até Deus por sacrifício. Pois o irmão leu aí que Deus não precisa ser servido por mão de homens, né? É como se ele estivesse precisando de alguma coisa. Ele não precisa de nada disso, porque Deus, a única coisa que Deus precisa é de adorar Ele em espírito e verdade. Foi disse para a mulher samaritana ali no monte, a mulher disse: Senhor, aonde devemos adorar? Nossos pais disseram que é no monte Erezim, mas o Senhor está dizendo que é em Jerusalém. E Jesus responde à mulher: olha, a hora vem, a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Deus não falou no local. Adorar em espírito não é dentro de quatro paredes. Adorar em espírito é você reverenciar o seu Criador como Pai do seu espírito e adorar. Mas adorar onde? No ponto de ônibus, no seu trabalho. Você está adorando Deus em espírito, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Mas aí, tudo que eu falo do palavrear dia a dia que não agrada o coração de Deus, eu tenho que refrear, né? Tiago diz no capítulo 3 de Tiago que a nossa língua é como um bosque, como chama de fogo. Então nós temos que refrear tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Então, irmão Adnei, para você entender a Bíblia, primeiro você tem que entender sobre dois evangelhos. Sim. Se você não entender os dois evangelhos, você não vai entender a Bíblia nunca. E outra coisa, você tem que entender antes da lei, na lei e depois da lei. Se você não ir para esse caminho, você não vai entender a Bíblia. Antes da lei, Adão até Moisés. Moisés, a lei, onde Jesus viveu e cumpriu. E depois da lei, a ressurreição de Cristo, os benefícios da Cristo. Se você não entender isso, você nunca vai chegar a um consenso, né? Uma coerência completa, real na Bíblia. Então é dessa maneira que acontece. Você está no livro de Atos, né? Vamos abrir no capítulo 20 de Atos. Vamos entender os dois evangelhos. Atos 20. Você pode ler aí também, nós vamos estar. Atos 20, qual versículo? 24. 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Qual era o testemunho de Paulo? O testemunho dele é testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Deus, tá. Aqui é o Evangelho, né? Agora volta em Mateus. Mateus 24. Versículo
Lê o versículo 13 e 14. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Beleza. Olha, e este evangelho do reino. Evangelho do reino. Lá você lê o evangelho da graça de Deus. A graça Então, de Deus, evangelho. dois evangelhos. Esse evangelho do reino era o cumprimento do corpo de Cristo, né, em Jerusalém, acerca do evangelho do reino de Deus. O que era o evangelho do reino de Deus em Jerusalém? O evangelho do reino de Deus era sobre a vinda do Espírito Santo. Em Lucas 24, 49, Lucas 24, 49, está escrito lá que Jesus disse para os discípulos: não vos ausentei de Jerusalém, já tinha ressuscitado, né? Apareceu os discípulos: não vos ausentei de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus precisava subir para o Espírito Santo vir e passar a habitar dentro do homem. Foi por isso que você leu ali, que o templo, Deus não habita em templos feitos por mão humana. Essa parede aí é um exemplo. Se eu falar assim, vamos para a casa do Senhor, eu estou mentindo. Sim. Não é bíblico. Lá não é casa do Senhor, não. Sim. Eu sou casa. Hebreus, vou te provar isso. Hebreus 3:6. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Hebreus fica bem lá no final, pega Apocalipse. Não é o meu assunto esse Hebreus, eu tenho que te mostrar os dois evangelhos, mas o Espírito vai lembrando a gente muita coisa, né? Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, essa casa somos nós. Não, parou. Essa casa é casa de Deus lá ou é nós? Não é nós, somos nós. Somos nós. Correto? Aí voltando agora para os evangelhos, só para provar tudo que eu falo. Está na Bíblia. Agora nós vamos para Gálatas. Livro de Gálatas. Sobre os dois evangelhos. Talvez você nunca leu. Depois de Coríntios. Antes ou depois? Depois. É lá perto do livro de Pedro, lá Colossenses, Timóteo, né? Minha avó. Passou? É colado do livro de Efésios. Gálatas. Gálatas 2, versículo 7. Versículo 7. Vamos ler até o 14. Você pode ler. Depois em casa você lê o capítulo todo. Mas vamos entender o Evangelho. Gálatas capítulo 2, versículo 7 em diante. 7. Pelo contrário, viram que o Evangelho foi incircuncisão. Não, o Evangelho da circuncisão. Incircuncisão foi Me foram confiados. Paulo falando, o Evangelho da incircuncisão me foram confiados. Vai, um Evangelho, vai, agora. Como a Pedro, o da circuncisão. Só isso são dois Dois evangelhos. Continua lendo, eu vou te explicar. Pois Deus, que operou eficazmente em Pedro para apostolado da
circuncisão. Circuncisão era um preceito da lei. Até Jesus foi circuncidado lá no templo com 8 anos de idade. Vai, continua. Operou também em mim com eficácia para com o gentil. Quando conheceram a graça que me fora dada. Ó, presta atenção agora que você vai ler. Vai. Tiago, Cefas Era Pedro. e João, que era considerado como as colunas, deram-nos. O que Paulo quis dizer? Era considerado como uma coluna, porque era apóstolo de Jesus de Nazaré. Vai, continua. Que eram os mais. Sim. Deram-nos as destras da comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos ao gentil, e ele a circuncisão. Era para o judeu. Paulo tinha que pregar para o gentil o evangelho da incircuncisão e Pedro o evangelho da circuncisão para o judeu. Vai, continua. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também procurei fazer com diligência. Paulo, inteligência, responde Pedro. E chegando Pedro a Etióquia, resistiu-lhe na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com gentil. Pedro comia com gentil. Vamos ver o que aconteceu quando chegou Tiago e João. Mas depois que chegaram, foi se retirando, tirando do gentil, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha só, agora olha, vamos ver o que Paulo vai falar agora. Vai. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se afastou levar pela sua dissimulação. Pedro afastou até Barnabé de Paulo. Agora vamos ver o que Paulo falou. Mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Pedro andava com a verdade do Evangelho? Não. Vai, pode falar. Disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como um gentil e não como judeu, por que obrigas o gentil a viver como judeu? Pedro estava tentando impor a lei em cima do gentil. Cristo já tinha tirado. Isso. Então ele não estava com a verdade do Evangelho. Pedro estava errado? Não, eu vou te explicar depois porque ele não estava errado. Porque o povo ser escolhido. Calma, eu vou te explicar. Vai, continua. Porque os obrigava gentil a viverem como judeus. Nós que somos judeus por natureza. Ele falando com Pedro. Pecadores dentro dos gentios. Gentil, o pecado já tinha tirado, Cristo já tinha tirado da coisa, o pecado. Isso. Nós não somos mais pecadores dentro do gentil. Vai, continua. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Obra, o que é obra, irmão? Dízimo, ceia. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Obras da lei. O que tem essas igrejas aí hoje? Dízimo era obra de quê? Dízimo, da lei, voto. Da lei, isso, né? Páscoa é o quê? Lei. Essa Santa Ceia é Páscoa que Jesus fazia. Lei. Quer dizer, batismo nas águas era o quê? Da lei. Depois eu vou te provar isso na Bíblia também. Continua. Mas pela fé em Jesus Cristo também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Você é justificado se você dá dízimo? Nunca. Você é justificado se você comer ceia? Você é justificado se você batizar nas águas? Não. A lei, irmão, a lei, ela criou um vigor em Israel. Só Jesus obedeceu a lei. Tanto que ele fala em Mateus 5,17, eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Ele cumpriu para quê? Depois eu vou te mostrar para que Jesus cumpriu a lei. Porque senão não teria sacrifício. Jesus fez um grande sacrifício lá na cruz. Mas eu vou te provar o porquê que ele cumpriu a lei. Está escrito na Bíblia, só que ele nunca, a teologia não vale isso para você. Sim. Vai, continua. Se nós
que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. É Cristo ministro do pecado? É uma pergunta. É Cristo ministro do pecado? Da É um ponto de maneira interrogação. nenhuma. É Cristo ministro do pecado? Tem um De ponto de maneira interrogação. nenhuma. De maneira nenhuma. Vai, continua. Se torno a edificar aquilo que destruí. Ó, Pedro era judeu, Pedro se corrompeu com o judaísmo para seguir a Cristo. Vai, continua. Se tornou a edificar aquilo que destruiu, constitui-me a mim mesmo transgressor. Transgressor. Vai, continua. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Olha só, agora o 21, vai. Pode concluir aqui não? Não, conclui, vai. Você está gostando, vai. É, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha o que ele fala agora, no último versículo. Não anulo a graça de Deus, pois se justifica, jovem da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se ele se justificasse na lei, ele estava anulando a ressurreição de Cristo. Quer dizer, irmão, eles estão seguindo a antiga aliança. Você leu aí, depois você lê em casa com mais atenção. Só estou passando o texto para você saber que tem dois evangelhos. Isso. Porque o evangelho, você sabia como Paulo recebeu esse evangelho? O caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele teve um encontro com Cristo. Você sabe disso, né? Sim, sim. Beleza. Mas Paulo, ele não recebeu a revelação da graça ali. Ele se converteu a Cristo ali. Isso. Tanto que Paulo, eu levo o irmão a entender que depois da ressurreição de Cristo, o templo ficou 37 anos de pé. O templo. Então tinha a transição da lei e da graça. Paulo se converte nessa transição entre lei e graça. Isso. Paulo entrou no templo, Paulo rapou a cabeça, Paulo fez voto, porque ele não sabia se obedecia a lei, porque ele era da lei, ele era farisaísta, ou a graça. Isso. Só que Cristo precisava arrebatar ele ao terceiro céu. Vamos ver aonde Paulo estava quando Cristo arrebatou o terceiro céu? Atos 17. Atos 17. Atos 22, perdão. 17 é que nós lemos lá. Atos 22. Isso é antes de Hebreus? Atos é encostar de Corinto. Corinto, Romano. É antes. Atos 22. É 17. Leia aí, passou. Voltando eu para Jerusalém, quando orava No templo, ó, o templo estava de pé. Antes, olha, teve um encontro com Cristo no capítulo 9. Quer dizer, Paulo ainda estava entrando no templo para fazer voto. Rapaz, a cabeça, Paulo ainda estava entre a lei e a graça. Só que é aí que muda. Vai, continua. Voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em Êxtase, parou. Ele foi arrebatado aí no templo orando. Cristo precisava tirar a lei 100%, revelando a Paulo a graça. Aí Paulo está pregando. Lá em Gálatas, que você leu no versículo 21, no capítulo 2, está escrito o que lá? Ele falou o quê? Eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça provém da lei, certo que Cristo morreu em vão. Em vão. Quer dizer, Paulo estava orando quando ele foi arrebatado. Agora vamos para 2 Coríntios 12 lá, você vai entender isso aí agora. O arrebatamento de Paulo. 12.
bem falar de Romanos aí. É depois de Romanos. 2 Coríntios? 12. Capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 1 em diante. Capítulo 12, você está no 10. É necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada. Passarei as visões, as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Ele recebeu essa revelação e escreveu. Ele mesmo, Senhor. Vai, continua. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Vai, ele falando, continua. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu as palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Deu um sinal, deu assim, me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade, mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. É para que não me exaltasse pelas essências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Satanás tinha mensageiro? Que mensageiro era de Satanás? Mensageiro de Satanás. Para esbofetear, a fim de não me exaltar. Beleza, depois isso aí já é outro estudo. Esses mensageiros de Satanás eram o judeu que perseguia, essa espinha na carne, era o judeu que perseguia o próprio Paulo. Sim. Porque ele veio do judaísmo e depois o judaísmo queria matar ele, perseguia ele por ele pregar o evangelho da graça. Porque Pedro, Tiago e João, os 12 discípulos, apresentavam o Jesus da carne. Paulo apresentava o Espírito de Cristo ressuscitado. Qual a diferença? O 12 apóstolo foi chamado para apresentar o Jesus. Olha, ele está em Jerusalém, ele está curando, ele está salvando, ele está libertando, ele está repreendendo o mal, está repreendendo os diabos, está repreendendo tudo. Quer dizer, é fácil você representar um homem. E Paulo, por que Paulo apanhou tanto? Ele estava representando o quê? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, esse homem era ele foi arrebatado, ele estava orando no templo. Cristo já tinha tirado a lei, né? E para que Cristo morreu na cruz? Agora vem em Gálatas, vamos lá em Gálatas 4. Gálatas capítulo 4, fica lá aqui no final, ó, perto de Efésios, encostar de Efésios, que já é Jeremias, bem lá para frente. Porque isso ali é grande. É que encostar de Efésios, Gálatas. Depois de Coríntios 2. Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4, capítulo. Versículo 4. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação do Filho. Tá, beleza. Cristo resgatou os que estavam debaixo da lei. Eu estava, você estava? Mas não. Então ele veio para Israel. Cristo morreu para me salvar? Não. Não. Para salvar O que Israel. se prega aí?
É que Cristo morreu para Para nos salvar. salvar. A Bíblia diz aí que não. Ele veio para quem? Eu vou te deixar aqui, vem um pouquinho em Mateus. Volta aqui um pouquinho em Mateus. Volta em Mateus, eu vou deixar com ele aqui. Mateus. Mateus 15. Mateus 15, 24. Vamos ver o que Jesus falou? Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu era a ovelha perdida da casa de Israel? Você era? Então Jesus veio para o povo de Israel. Vamos confirmar isso em Isaías? O que Isaías falou? Isaías agora. Fala em Isaías. Perto de Jeremias. Deixa aqui, eu seguro aqui, pode ficar à vontade. Isaías capítulo 45. Vamos ver a profecia de Isaías. Versículo 17. Mas Israel será salvo pelo Senhor, com eterna salvação. Jamais sereis envergonhados ou confundidos em toda a eternidade. Tá vendo? Olha a profecia aí. Jesus, mas Israel será salvo pelo Senhor. Israel. O Brasil existia? Nunca. Então ele veio para o judeu. Jesus não veio para o gentil, ele salvou o gentil pela graça. Pela graça. Nós somos gentil, nós somos salvos pela graça. Lá ele salvou o judeu da lei, salvou o gentil pela graça. Nós não fomos nem salvos pela graça, nós já viemos justificados em Cristo. Romanos 1,5 está escrito. Romanos 4,25, Romanos 5,1, Gálatas 5,1, tem vários versículos. Outro estudante continua. Então, irmão, agora volta lá no Gálatas. Gálatas 4, versículo. Lê o 4 de novo. Capítulo 4. Marca aqui, ó, Isaías, você depois fazer o estudo em casa. Isaías 45, 17. Tem várias profecias. Eu te levei só em uma para você entender o que eles estão falando. Agora é Gálatas 4, versículo 4. 4. Beleza, agora lê o 5. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filhos. Só recebemos doação de filho. Hoje eu sou filho, você é filho, porque ele fez isso lá na cruz, na lei. Por isso que nós já viemos como filho. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim que recebemos a doação de filho. Vai. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Abba Pai. Assim, você não leu o 5 não, né? O 5 você pulou. Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Sim. A fim de recebermos a doação de filhos. Sim. Agora o 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Assim que já não é mais escravo, mas filho. Presta atenção, o escravo é quem estava na lei. Vai. E se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Tá, herdeiro. Você é herdeiro ou você tem que dar o dízimo para ser herdeiro? Não, somos herdeiros. Pelo sangue do Cordeiro de Deus que foi morto na cruz do Calvário. Isso aí, é herdeiro. Herdeiro lá salvou os que estavam debaixo da lei, deu graça ao gentil e nós já viemos justificados e santificados do céu. Vai, continua. 8. Mas quando não conheceis a Deus, servieis os que por natureza não são deuses. Tá vendo? Vai, continua. Mas quando não conheceis a Deus, servis
aos que por natureza não são deuses. Está vendo? O que eles faziam? Eles serviam a homens. E Paulo dando uma instrução, um ensinamento sobre isso. Mais um versículo nós parar, pode ir, depois você lê em casa. Mas agora, reconhecendo a Deus, Agora o que? Na a nova Deus, aliança, Paulo quer dizer. ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a se redimir, outra vez, e assim, rudimentos fracos e pobres, A lei. as quais de novo quereis servir. Quer dizer, ele estava querendo voltar. Pedro estava na lei, ensinando o rudimento da lei. Isso. Entendeu? Volta aqui, você está em Gálatas. Vamos voltar aqui no Efésios. Quer ver? Efésios. Você está em Gálatas, Efésios. Volta para frente. Para frente. Para frente, perdão, aqui no Efésios. Quando ele continua aqui. Efésios 2, Capítulo 2, versículo 15 e 16. 2, 15 e 16. 2, 15, versículo 15. A lei dos mandamentos que consistiu em Ordenança. A lei era a lei de Moisés que Deus tinha feito. Vai. para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Vai, continua. E pela cruz Ó, presta atenção agora que você vai ler. reconcilia ambos com Deus, e em um só corpo, matando com ela a A inimizade. inimizade era a lei. Isso. E vindo ele, evangelizou a paz, e a vós que estáveis longe, e os que estavam perto, pois por eles ambos temos acesso ao Pai, e um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio cristão, Jesus, a principal pedra angular. Nele todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. E nele também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. No Espírito. Deixa eu. Efésios 5. Agora leu 4 e 5. Efésios 5. Leu 4 e 5. Nem torpeza, nem conversa tola, nem. Ah, não, 5 não é 4, perdão. 4, 5. 5. Versículo 5. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vocês também? Depois, vocês também. Depois vamos ver. Um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, e por todos, em todos, e por todos e em todos. Beleza. Tem 2 deuses ou é um só? Um só Deus. Um só Deus. Um só Existe Deus, a Trindade? Pai de todos, os qual é sobre todos, e por todos, em todos. Leu o 5. 4. O 5, perdão. Um só Senhor. Senhor. Tem 2? É Pai, Filho e Espírito Santo ou é um só Senhor? Um só. Vai, continua. Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Tá. E em todos. Maravilha. Eu estou te explicando, irmão, sobre o Evangelho da Graça. Esse batismo aqui você acha que é o quê? Um só Senhor, Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E Paulo está falando de quê? No seu modo de analisar, esse batismo aí é o quê? Esse batismo provavelmente deve ser do Espírito Santo, né? Vamos confirmar de que batismo Paulo está falando? Abre aí em Romanos, perto de Coríntios. Vou voltar aqui. Vamos.
Romanos capítulo 6. 6. Vamos ver aqui de que batismo Paulo está falando. 6, versículo 3 e 4. 6, 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É uma pergunta, ponto de interrogação, né? Isso. Agora o 4 confirma, vai. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos-nos também em novidade de vida. Se você batizar nas águas, você anda em novidade de vida? Esse batismo aí é o quê? É o Espírito Santo. Mas o batismo nosso foi aonde? Foi na morte de Cristo. O verdadeiro batismo, porque Paulo falou lá, uma só fé, que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. na sua morte, Ou seja, na própria morte. a morte de Cristo. O batismo nas águas só era para arrependimento de pecados. Isso. E Cristo, no seu corpo, aniquilou, tirou o pecado. Tirou o pecado. Lembra de João 29? Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado ou não? Tirou. Tirou. Com certeza. Tem pecado ainda? Não. Esse pecado na obra da nossa carne não é aquele pecado da transgressão da lei. Sim. É diferente. Hoje nós temos as obras da carne. Se Cristo não tirasse aquele pecado, nós morria apedrejado ainda, Sim. morte de cruz. Aquela maldição, ele Depois tirou. Ele É tanto tirou. que não existe morte de cruz Pois mais, é. né? Agora volta. Tem isso aí, bem lembrado. Por que não existe morte de cruz, sendo que já foi aniquilado? Para você Senão ver. daqui a pouco... Ele aniquilou o pecado. O pecado, olha o que Paulo falou. Estamos aqui em Romanos. Romanos. Vamos lá para Gálatas. Nós estamos aqui em Efésios. Hoje né? você está adquirindo essa novidade de vida, né? É Gálatas, Gálatas. aí. Gálatas aí? É. É Gálatas. Qual o capítulo? Gálatas, quer ver? Gálatas. Gálatas 3:27. Gálatas. Para confirmar o batismo. Vai. Versículo 27. Pois todos vós que foste batizados em Cristo, Ó, vós revestiste de Cristo. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. ele está falando da morte de Cristo, do batismo, tá vendo? Ele está aqui apresentando. Agora, diferente do apóstolo Pedro, vamos lá, eu estou te mostrando o Evangelho da Graça, vamos ver o que Pedro fazia. Isso. Volta lá em Atos 2. Atos 2. É. Versículo 37 e 38. 7. Ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão? Disse-lhe Pedro: Disse-lhe Pedro, ó, Disse-lhe ó. Pedro: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos Olha, pecados. Pedro, tá vendo? Pedro não entendeu a ressurreição de Cristo que tirou os pecados. Pedro estava errado aqui? Não, Pedro não subiu ao céu. Isso. Eu só estou te mostrando a diferença Diferença. do Evangelho da Graça com o Evangelho do Reino. Era isso que Jesus fazia. Você sabia que o próprio Jesus batizou também? Ou você não sabia disso? Batizou nas águas? Sim, foi tanto que João Batista que batizou Jesus, né? Não. João Batista batizou Jesus. Mas Jesus também batizava as pessoas nas águas? Você sabia disso? Sim, sim. Aonde está escrito isso? Não, deixa eu ver aqui. Não. Vem, volta ali em João. Vai em João. O próprio Jesus fazendo Batismo nas águas. É antes de Atos. Está colado em Atos. João, João 3. Versículo 22.
Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra de Judeia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Batizava? O próprio Jesus. Você sabia disso? Eles falam isso lá, irmão? Não. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Jesus batizava, né? Jesus batizava. Aí tira toda a teologia do campo, né? João Batista era profeta, irmão? Quando batizava, ele foi profeta ou não? A Bíblia fala que era profeta. Era profeta? Vamos ver aqui se ele era mesmo. João 1:21. João 1. Perguntaram-lhe, então quem é? Quem és tu? Elias? E ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Ele era profeta? Não. O que é pregado aí fora? João Batista é profeta. Profeta. Agora vamos lá para Isaías. Por que João respondeu isso aí? Vamos lá para Isaías. Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. João estava usando quem? O próprio livro de Isaías. Voz que clama no deserto. João falou isso em outro livro. Vamos lá para Mateus? Mateus 3. Volta aqui. Irmão, o Evangelho da Graça é só Bíblia, tá? Não tem mais nada não. Tem folhetim de escola dominical, não Não tem nada. Mateus 3. Versículo 5 em diante, vai. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a região circunvizinha. O batismo era para quem? Para o judeu. Judéia. Com ele em Jerusalém toda a Judéia. Vai, continua que nós vamos achar a profecia de Isaías. Vai. E toda a região circunvizinha ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por eles no rio Jordão. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura. Produz frutos dignos de arrependimento, e não penseis que basta dizer, termos por pai Abraão, e eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou manchando, ou machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada. Beleza. Esse batismo foi verdadeiramente por judeu, mas vamos ler a profecia de Isaías. O versículo 4, você leu ou não? As vestes de João eram feitas de pelo de camelos, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Está vendo? João, ele veio, aqui diz que ele apareceu no deserto da Judéia, correto? Leu o 3 agora. Este é aquele que quem o profeta Isaías falou ao dizer, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele citou Isaías 40, versículo 3. Então João não era profeta, ele era só enviado de Deus, mas ele não era profeta. Eu preguei 20 anos que João era profeta, pregava muito, Sim. pregava muito. Mas a Bíblia diz que ele não é Profeta. Mas por que Jesus fala que ele, entre todos, seria o... porque ele foi o último da descendência
das profecias. Mas João não era profeta. Porque ele mesmo falou, você viu ali? Aham. Eu não sou profeta. E por que alguns pregam que ele era Elias? Elias, isso aí é outra história. Isso não vai sair fora. Entendi. É outro estudo. Então, o abençoado, dois evangelhos separa um. Mas você vai ficar com qual? Quer ver? Vamos lá para 1 Coríntios. Você vai entender o que eu estou falando. Fica aí perto de Romanos. 1 Coríntios? Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 10 e 9. Versículo 10 e 9. Não, 10 e 11, perdão. 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Foi dada a graça por ele. Por isso que ele testemunhava da graça. Ele leu lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio construtor, o fundamento. Ó, quem pôs o fundamento do Evangelho da Graça? Paulo. Mas foi ele mesmo que pôs? Não. Revelação de Jesus Cristo. Vai, continua. Fundamento e outro edifica. Edifica. Sobre ele. Mas veja que cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por que ele não botou Jesus de Nazaré aí? Porque cabia a ele, né? Porque ele recebeu os benefícios da cruz. O Jesus de Nazaré era o cumprimento da cruz. Então, a ressurreição de Cristo tem um simbolismo muito interessante. Eu não falo simbolismo, tem uma verdadeira verdade. Você lembra de João 8,32? Conhecereis a verdade. Tem duas palavras verdade no versículo. E conhecereis a verdade. A verdade era quem? Jesus, porque ele cumpriu a lei. Esse é o Jesus da carne. E a verdade, a ressurreição, vos libertará. O 8,36 está escrito que lá, se verdadeiramente vos filhos vos libertar, sereis livres. Ficou livre o povo? Sim ou não? Não, o menino está preso a muita coisa. Pois é. Nós do Evangelho da Graça estamos livres. Sim. O povo está preso por quê? Porque obedece a homens. Doutrina de homem. Olha o que Jesus falou com os fariseus em Mateus 15. Mateus 15. Vamos lá, vamos ver o que Jesus falou. Versículo 3. 15, versículo 3. Ele, porém, lhe respondeu: por que quebrais-vos também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Quer dizer, eles quebravam os mandamentos de Deus por quê? Por causa da tradição. O que tem dessas reuniões aí? Tradição. Diz-me o quê? Tradição. Ceia o quê? Tradição. Batismo nas águas? Tradição. Tudo tradição. Quer ver? Vou te levar. Continua lendo outro versículo. Vou achar algo aqui, vou te levar. 15 igual? Leu 4 agora. O 5, perdão. Mas vos dizeis: quem disser ao seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. Assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Quer dizer, se eu faço uma tradição aqui, vamos orar para o pãozinho, para o suco, é uma tradição. Eu estou eliminando o quê? O mandamento escrito. Isso. Você já viu que a Santa Ceia ela é em vão feita aí? Você não sabe disso, mas eu vou te mostrar. Abre a 1 Coríntios 11. Coríntios 11. Versículo 17 em diante.
ceia do Senhor. Tá vendo? Você marcou aqui que só te interessa a tradição. Vamos ler o 17? Nisso que vos dizei-vos, não vos louvo. Paulo Pois estava vós- contente? Paulo estava contente? Não, Não. né? Vai, continua. Pois vós reunis não para melhor, sim, senão para pior. Pastor já leu isso alguma vez? Não, Então você não li. vai, continua. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até o importante que haja entre vós diferenças, para que tenha a aprovação de Deus, se manifestem no vosso meio. Quando vos reunir no mesmo lugar, não é para comer a ceia do É Senhor. para comer a ceia? Não. Por que eles comem? Hã? Por causa das suas tradições. Tradições. Aí, Pois- aí é claro, não? É, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Vai, continua. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro se embriaga. Não entendes? Não tendes casas onde comer e beber? Paulo na exortação. Ou menosprezais a igreja de Ele não Deus? está falando para ele, está falando porque Cristo já era espírito. Vai, continua. Envergonhais os que nada têm, os que vos direi louvar vós, e nisso não vos louvo, pois eu recebi do Senhor. Tá vendo? Não. Paulo disse, pode atender, irmão. Fala, meu irmão. Não, mãe. Como é que é? Ué, tô sabendo não? Eu tô... Uai, eu deitei, dormi e pronto. Hein? Ué, então não foi no boteco não, hein? Ah, entendi. Não, eu não tô sabendo não. É, complicado, né? Ah, é complicado, né? Aham. Aham. Entendi. Entendi. Tá bom, hein? Entendi. É.